Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Estamos chegando aí na reta final do nosso trimestre, também chegando à reta final do ano de 2017. A lição é a lição de número 12, com o tema A Educação Secular em Tempos Trabalhosos. E você pode encontrar esse material na plataforma ebdinfoco.com. Lá você vai encontrar, além desse material, você encontra também uma diversidade de conteúdos para auxiliá-lo na escola bíblica dominical. O texto do dia se encontra em 1 Pedro 3,15 e diz: E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este é um conselho muito importante do apóstolo Pedro, especialmente no momento que estamos vivendo, um momento onde as doutrinas mundanas estão cada vez mais atacando a Bíblia, onde as cosmovisões materialistas estão cada vez mais atacando a cosmovisão bíblica judaico-cristã e, consequentemente, atacando a fé cristã. É absolutamente necessário que estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir uma explicação sobre a razão da fé que temos, sobre a razão da esperança que temos. A nossa síntese disse: saber defender a fé é essencial para o crente demonstrar a relevância cristã no meio estudantil. A nossa síntese diz no meio estudantil, mas é absolutamente necessário que o crente saiba defender a sua fé, a relevância do cristianismo em qualquer meio, não apenas no meio estudantil. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7, mas como de costume eu não vou me deter no texto bíblico. É claro que você, professor ou aluno, você que faz uso desse material, fará uso aí dos recursos disponíveis para se aprofundar no que tange o texto bíblico. A nossa introdução. No final do século XX, o mundo passou por profundas mudanças sociais, culturais e tecnológicas, dando início à pós-modernidade. Acompanhado o espírito desta época, a filosofia educacional das escolas e faculdades de hoje é marcada pelo relativismo, pela doutrinação ideológica e pelo naturalismo ateísta, representando assim um enorme desafio aos estudantes cristãos. A pós-modernidade, esse período no final do século XX, início do século XXI, na verdade existe uma discussão enorme a respeito da definição do que realmente é pós-modernidade. A única coisa que nós podemos trazer aqui é que corresponde ao período do final do século XX, né? A pós-tecnologia, é o período pós-grande avanço tecnológico. Mas, na verdade, o que acontece é que a maioria dos filósofos e críticos vão divergir na definição do que é pós-modernidade. O que nós podemos aprender, e é garantido isso, é que a pós-modernidade, esse período de final do século XX, veio destrutivo para a fé cristã, especialmente no meio educacional. Com a pós-modernidade veio o relativismo, que nós vamos ver daqui a pouco o que é relativismo, a doutrinação ideológica e o naturalismo ateísta, que nós não podemos confundir com o simples naturalismo literário e nem com o naturismo. É o naturalismo ateísta e representa, assim, enorme desafio aos estudantes cristãos. O intuito desta lição é demonstrar que a Bíblia não aprova o anti-intelectualismo e a aversão ao estudo sistematizado.
Ao mesmo tempo, veremos a necessidade de preparo bíblico e apologético do jovem cristão para o confronto aos ataques proferidos pelos inimigos da cruz. Muito bem, é importante nós entendermos que a Bíblia, apesar de nós vermos isso em muito contexto evangélico, esse anti-intelectualismo, essa aversão aos estudos, mas a Bíblia não é contra e também não é o propósito desta lição. Na verdade, esta lição, inclusive, incentiva o estudo. É justamente para isto, para que você esteja preparado, para que nós estejamos preparados para responder à razão da nossa fé. Aqui nós trazemos, inclusive, alguns conselhos, especialmente na necessidade do preparo bíblico e apologético. O preparo bíblico específico, sistemático e também em defesa da fé no aspecto apologético. Infelizmente, isso é uma coisa muito rara. Poucos os cristãos que se preocupam com o conteúdo propriamente bíblico, muito menos com o conteúdo apologético. Mas os avanços tecnológicos e os avanços das filosofias faz necessário que nós nos preocupamos com esse contexto também. Primeiro ponto: educação em tempos pós-modernos. Relativismo. Aqui nós temos o relativismo. A filosofia educacional que dita grande parte do ensino nas salas de aula hoje fundamenta-se no relativismo, o qual nega a existência da verdade objetiva e afirma que cada pessoa pode construir a sua própria verdade. O relativismo questiona as verdades universais, tornando tudo subjetivo. Exemplo, o que é errado para mim pode não ser errado para você. Ou, até mesmo por outro lado, o que é errado para mim é até aconselhado para você. O relativismo, ele torna tudo subjetivo. Ele torna todas as verdades universais e as verdades objetivas apenas um contexto subjetivo. Para o relativismo não existe absolutamente nada objetivo, nada universal, nada perene. Tudo é relativo. Para mim isso pode ser importante, para você não. Para mim isso pode ser moralmente incorreto, para você não. O relativismo veio trazer não apenas essa flexibilização das verdades, mas o relativismo veio trazer como consequência o anarquismo, e o anarquismo traz o caos. Quando a pós-modernidade traz o relativismo, os seus idealizadores, os seus proponentes têm como objetivo um objetivo demoníaco de trazer o anarquismo e o caos para a sociedade. É aqui onde nós, como crentes, como guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, temos que nos posicionar com a Bíblia na mão, como verdade objetiva e infalível para a vida do ser humano. Nessa concepção, como eu já disse, a sua verdade é a sua verdade e a minha verdade é a minha verdade. Não existe verdade absoluta. E as crenças, em última análise, é uma questão de contexto social, de gosto e interesses pessoais. Não existe nada absoluto. O relativismo veio destruir o padrão judaico-cristão de fé, de verdade objetiva e de verdade universal. Isso não é perigoso somente para a fé cristã, que tem na existência da verdade objetiva um de seus fundamentos, mas é perigoso para a sociedade em geral. Repetimos aqui, as crenças são, em última análise, questão de contexto social e gosto e interesses pessoais. Mas, como eu disse, o relativismo, ele traz o anarquismo, e o anarquismo traz o caos, aonde as pessoas não terão mais
respeito pelas autoridades, não terão mais respeito pelas instituições. E aonde não tem respeito, não tem submissão, não tem ordem. E aonde não tem ordem, só tem caos. E é isto que o relativismo traz: caos. Ao desconstruir valores e princípios imutáveis, o relativismo pedagógico promove a inversão de valores e acaba com os referenciais éticos para a sociedade. A ética se tornou algo subjetivo para os relativistas. A ética não é mais um padrão para a vida de ninguém, porque o que para mim é ético, para outro não precisa ser. Assim, o relativismo vem destruindo a ordem dos fatos. O naturalismo ateísta, como eu já disse, não confundir com o naturalismo literário e muito menos com o naturismo, apesar do naturalismo literário estar cheio do naturalismo ateísta. O naturalismo ateísta, fruto da modernidade, predomina ainda hoje nas escolas e universidades. Ao desconsiderar antecipadamente a existência de Deus como algo possível, tal pensamento defende que o universo, a vida e o ser humano são resultantes de fatores aleatórios e acidentais, destituídos de qualquer sentido, propósito e valor intrínseco. O naturalismo ateísta, ele é um dos pilares da ciência moderna, baseado nas teorias de Charles Darwin, na evolução, na criação aleatória, onde o universo e os seres existentes começaram aleatoriamente, sem a necessidade de um criador. Esse tipo de pensamento que dita hoje as aulas da grande maioria das universidades seculares parte da premissa que o avanço científico fez desaparecer a necessidade de um criador para explicar a origem do universo e da espécie humana. Como se as teorias explicassem de fato a existência do universo e do homem. O que nós não vemos isso. Não acontece isso de fato. É muita especulação para pouco fato. Mas nós precisamos ter cuidado, inclusive, como nós já falamos da doutrinação. Nós vamos falar da doutrinação ainda. E aqui também está presente, dentro desse contexto científico, está presente a ideia do cientista, ou o que o cientista gostaria do que fosse, mais do que realmente é. Você pode ouvir, por exemplo, na palestra do Adalto Lourenço, onde ele fala muito sobre isso. É um cientista cristão também brilhante, e você pode ver isso, onde muito do que os cientistas publicam é apenas uma forma de disseminar a ideia deles, muito mais do que propriamente o fato. Então não devemos acreditar em tudo que está aí na internet e nas mídias. O naturalismo ateísta, esta filosofia, está presente não somente nas ciências naturais, mas em todas as áreas da produção acadêmica, incluindo as ciências exatas, biológicas, humanas e sociais. Essa é a razão pela qual hoje boa parte dos estudantes universitários são convidados a deixarem suas crenças religiosas longe das salas de aulas. A universidade, segundo dizem, é um destino à produção imparcial de conhecimento, segundo evidências científicas e não baseado na fé. Será? É claro que não. Primeiro que as universidades foram criadas num contexto cristão, na Europa cristã. E era com este propósito de
buscar conhecimento e não de tirar Deus do contexto da vida do homem. E outra coisa, quando as pessoas inseridas na universidade dizem que a universidade é destinada à produção imparcial de conhecimento, isso não é verdade. Existe muita doutrinação, existe muita parcialidade no conteúdo, porque o conteúdo é um conteúdo programático e inflexível. Não existe flexibilidade no conteúdo nas universidades. Cada matéria tem o seu conteúdo programático e o aluno precisa obrigatoriamente ter acesso àquele conteúdo. Se ele quiser ter acesso a um conteúdo mais diversificado, ele precisa ir buscar em fontes externas, porque o conteúdo das universidades é um conteúdo programático, é um conteúdo que visa doutrinar ideologicamente o universitário. Doutrinação ideológica. De muitas maneiras, o ensino contemporâneo está impregnado de ideologias partidárias, antirreligiosas e imorais. Educadores tendenciosos, em vez de ensinarem o conteúdo de suas disciplinas, buscam realizar doutrinação ideológica dos alunos, enredando-os com filosofias e vãs sutilezas. Como diz o apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Olha, a questão da doutrinação ela não está apenas na universidade, mas a doutrinação ideológica ela começa nos meios de comunicação, e quando se fala no contexto educacional, ela começa desde pequeno, desde dos ensinos básicos. Agora mesmo no Brasil está uma grande guerra contra a ideologia de gênero que está sendo empurrada de goela abaixo na população brasileira. Inclusive, eu vi hoje em um site que o prefeito de São Paulo antecipou o MEC e autorizou a aprovação do conteúdo contendo a ideologia de gênero nas escolas de São Paulo, da cidade de São Paulo. Isso é extremamente prejudicial. Olha, nas escolas e nas universidades encontra-se muito a doutrinação ideológica partidária. Se você não compartilha as ideias políticas, ideológicas daquele grupo, você é antiquadro, você é chamado de um nome, uma enormidade de nomes fascistas, racistas, misógino, agora tenha também o homofóbico, enfim. E estas coisas não são feitas de forma discutida, de forma conversada, não, é por imposição. Existem muitos que são inclusive agredidos nas escolas, nas universidades, por se oporem a isto. As escolas estão carregadas de marxismo, as escolas e universidades estão carregadas de socialismo, de comunismo. O esquerdismo nas escolas brasileiras são extremamente predominante, até porque o Brasil, desde da sua Carta Magna, da última Constituição, nós praticamente não tivemos um governo de direita, sempre governo de esquerda, e estas ideologias foram impregnadas, o aparelhamento do Estado foi feito pelos governantes de esquerda para que hoje as matérias discutidas sejam todas de conteúdo ideológico e a ideologia esquerdista. Inclusive, o Brasil tem como patrono da educação o senhor Paulo Freire, um dos maiores comunistas da história, um releitor de Gramsci. Antônio Gramsci foi o criador, o fundador do Partido Comunista Italiano e era um fã de Friedrich Engels e de Karl Marx. Olha no que dá. É isso que temos nas nossas escolas, nas nossas faculdades. O patrono da nossa educação é um comunista inveterado,
que traz muito mais prejuízo o seu conteúdo, já está provado isso, que causa alienação e até degeneração do cérebro, os conteúdos, as teorias do senhor Paulo Freire. Em outros casos, o próprio poder público tenta induzir os alunos a assimilarem noções distorcidas sobre ética, sexualidade e religião. Em sintonia com as ideias daqueles que ocupam o poder, mediante programas e adoção de material literário que servem aos seus interesses. Como eu acabei de dizer, o Brasil, com seu sempre governo esquerdista, eles aparelharam o Estado e hoje todo o conteúdo que tem nas nossas escolas e universidades são de contexto ideológico esquerdista, aonde a sua maioria está impregnado de relativismo, de naturalismo, de ateísmo e de tudo aquilo que é contra Deus. Diante desse contexto, parece que o melhor seria não mais frequentar uma escola, não mais frequentar uma universidade. Mas, na verdade, é aí que nós precisamos frequentar esses meios. O que nós precisamos antes é ter um preparo bíblico, teológico e apologético para, primeiro, estarmos com a nossa fé solidificada e, segundo, para termos argumentos sólidos, coerentes para combater todas estas imundícias que tem nas nossas escolas e universidades. A contribuição do cristianismo para a história da educação e da ciência. O valor da educação. Somente a fé cristã fornece adequadamente o pressuposto que fundamenta a necessidade da educação. O ser humano, como um ser caído, ele tende sempre para o mal. E a educação como uma forma de recondução dele é absolutamente necessária. A doutrina da depravação humana explica a natureza do homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E ao mesmo tempo exige um processo pedagógico de constante instrução acerca da lei de Deus. Mesmo nós, quando nascemos de novo, nós ainda temos a necessidade de estarmos estudando, nos aprimorando. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento aqui está certamente falando do centro da nossa consciência, do nosso intelecto. Aqui envolve capacidade cognitiva, aqui envolve também volição, enfim, todo o nosso ser. Paulo está dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação do entendimento. Renovação do entendimento, sem dúvida, é buscando mais conhecimento bíblico, conhecimento divino, para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados em Cristo. Assim, a educação, ela serve para nos proporcionar conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes que honrem o propósito de Deus para o ser humano. Certo teólogo inglês, John Stott, captou esta verdade ao dizer que o conhecimento deve, em primeiro lugar, nos conduzir à adoração a Deus, a quem nos submetemos com plena admiração. Maravilha. O surgimento das universidades. A história da educação e do surgimento das primeiras universidades no Ocidente, as primeiras universidades surgiram em Paris, Bolonha, Oxford e Cambridge, está inteiramente ligada ao cristianismo. A própria palavra universidade foi concebida com a ideia de encontro, unidade na diversidade. As universidades surgiram na Europa cristã. E foi, olha só que interessante, foi um dos principais acontecimentos do século XII
e século XIII. A palavra universidade vem do latim e significa universalidade, o todo, a união do todo, encontrando unidade em tudo. Com base nas escrituras, acreditava-se numa verdade fundamental que interligava todas as áreas do pensamento humano: ciências naturais, ciências biológicas, ciências humanas, ciências sociais e ciências exatas, como uma verdade fundamental. Tudo isso convergindo para a afirmação da existência de Deus. Como o Deus cristão é único, a fonte de todas as verdades, o currículo era unificado, pois esperava-se que toda a disciplina lançasse luz sobre as demais e com elas se harmonizassem. A fé cristã e a ciência. Igualmente, não há como falar em ciência sem mencionar a contribuição cristã. O pensamento de que o universo obedece a algum conjunto de leis fixas e que o papel do cientista é basicamente desenvolver tais leis surge da concepção cristã. O escritor C.S. Lewis escreveu: os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza, porque acreditavam num legislador. Isso explica por que proeminentes cientistas do passado acreditavam em Deus. Galileu, nós conhecemos a história de Galileu. Nós conhecemos a história de Kepler, também um matemático, astrônomo alemão, responsável pelas leis do movimento planetário. Pascal também era um filósofo, cientista, brilhante, teólogo. Boyle, Robert Boyle, filósofo, químico e físico irlandês. Newton, nós conhecemos a história de Newton. Faraday, Michael Faraday, físico e químico especialista em eletroquímica, era um homem brilhante. Babbage, Charles Babbage, cientista, filósofo, matemático e engenheiro mecânico. Mendel, Gregor Mendel, biólogo e botânico austríaco. Estes homens, eles eram cientistas brilhantes e todos eles acreditavam na existência de Deus. A boa ciência, portanto, não refuta a existência do Criador. Ela revela as maravilhas da criação de Deus. Muito bem, nós vamos para a nossa conclusão. Não há, afinal, incompatibilidade entre a fé cristã e a intelectualidade. Assim como Daniel e seus amigos, os crentes podem sobressair no meio estudantil, inclusive no ambiente universitário, visto que somente a palavra de Deus fornece as bases adequadas para a plena formação do ser humano. É importante notar e ser dito que muitos no contexto evangélico diz que as universidades são a causa de muitos jovens abandonarem a fé. Mas pesquisas afirmam que, de igual modo, a mesma quantidade de jovens que quando chegam na universidade se desviam, também aqueles que terminam o ensino médio e não vão para as universidades. Chega-se à conclusão que o principal fator de muitos jovens abandonar a fé cristã é, na verdade, um ensino bíblico raso nas igrejas. É uma falta de interesse do próprio jovem por aquilo que é de Deus. E também uma deficiência no ensinamento por parte das lideranças da igreja. De acordo... Agora nós vamos entrar nas nossas perguntas e, como de costume, eu não vou me deter nas perguntas, porque cada professor fará uso adequado desse recurso e certamente alcançará o objetivo proposto pela lição através desta metodologia. Nós vamos ficando por aqui e o nosso convite é a você a ficar por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical acessando o site www.ebdinfoco.com e lá você vai encontrar uma enormidade de conteúdos para a sua Escola Bíblica Dominical. Lá você vai ter slides,
Lá você vai ter vídeos, cursos para EBD e muito mais. Aguardem que a EBD em Foco está vindo aí com mais algumas melhorias na plataforma que vai facilitar o seu acesso e também o uso do nosso material. Nosso muito obrigado e que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Paz e bem a todos.